O programa a seguir pode conter palavras chulas e linguagem de baixo calão, opiniões politicamente incorretas e spoilers de histórias em quadrinhos já lançadas no Brasil ou não. Ouça com moderação. Próxima notícia é um pouco relacionada a DC ainda, mas enfim, como tem uma outra misturada aqui, acho que vale a pena. Tanto a Valiant quanto a Vertigo, que é uma selo da DC, atingiram repercussão nacional nos Estados Unidos por causa de coisas que eles estão fazendo no gibi, né? Uau! Ainda bem, né? Ainda bem que não foi um serial killer solto dentro do estúdio, né? Tem um gibi da Archer and Armstrong que vai aparecer na verdade já apareceu um grupo de vilões chamado 1%, que tá capitalizando em cima dos 99%, que é uma expressão, né, pra dizer... É aquele negócio, você usa o 1% para várias coisas, né? Tipo, 1% da população americana é responsável por 99% dos salários, enquanto que 99% é aquele monte de coisa. Então, eles estão estão utilizando uma nomenclatura pop para dar um nome a um grupo de vilões. Eu não conheço essa revista, Archer and Armstrong. Você conhece? Não, também não conheço. É escrito por um cara chamado Fred Van Lente. Sim, é o Fred Van Lente. Não, eu já ouvi falar da revista, o que eu não conheço, eu nunca li. Eu não posso falar dela, entendeu? Não posso... E essa da DC aqui eu achei legal pra caramba. Vai chamar Get Gyro, que vai ser escrito por um cara chamado Anthony Bourdain. Você conhece, cara? Eu conheço ele muito bem, por sinal. Eu conheço. Você assiste o programa dele onde que é o No Reservations? É no People in Arts? Tô querendo lembrar como é que é em português o nome, cara. É Sem Reservas, Antônio Bourdain Sem Reservas. É Sem Reservas, é isso mesmo. Eu e minha mulher assistimos, e o cara é bom, adoro ele. Pra quem que escreveu um livro, não lembro de cabeça o nome do livro dele, que ele escreveu um livro sobre culinária, sobre os bastidores assim de culinária de cozinha e tal, de chefe de cozinha. Fez um sucesso do cacete e foi tão grande que ele parou de cozinhar. Ele tem lá o seu restaurante lá, talvez mais do que um, talvez, em Nova York, mas ele não cozinha mais. Inclusive ele fala, esse negócio de cozinhar é pra gente muito mais jovem, com muito mais empolgação e energia do que eu. E ele passou a andar pelo mundo fazendo esse programa de TV em que ele viaja pelo mundo pra comer. Né? Só que ele vai nas coisas assim, ele vem no Brasil 2 vezes, ele vai na comida típica, ele vai em restaurantes chiques às vezes, mas ele vai naquela culinária alternativa, né? Nos barzinhos, barizinhos, nos mas tem bistrozinhos que de vez em quando dão até nojo. Tem um que ele foi num muquifo na Argentina, cara, comer cabeça de porco, era um negócio assim, cara. Ele vai nos bistrôs franceses num dia e no muquifo no outro. Ele mostra essa culinária alternativa, ele participa de todo o processo. Ele é chefe de cozinha internacional, ele conversa com os chefes do lugar, assim, tipo no Canadá ele foi caçar o castor junto com o cara que eles iam comer depois, né? Ele participa de todo o processo e é um programa de TV que me dá fome, cara, porque ele come com a boca muito boa. E ele tá escrevendo um gibi chamado Get Gyro, que se passa num futuro em que existe uma ditadura da culinária. Não acredito, sério? Vai ser sobre isso, cara. É uma graphic novel, né? E tô tentando descobrir quem vai desenhar aqui, cara. Ele coescreveu, obviamente, porque ele não é roteirista de quadrinhos, ele faz o argumento e alguém faz o formato, né? Aquele formatinho que você conhece muito bem. Achei a arte. Vai ser de um cara chamado Langdon Foss. Isso eu não conheço. Bom, o que você ia falar? Não, eu ia falar que isso, na verdade, eu acho estranho. Eu não consigo entender como é que tem nicho pra esse tipo de coisa. Por exemplo, eu trabalho na Dynamite, na Dynamic Forces, né? Que é a empresa que publica a Dynamite Entertainment. Que acontece? Eles têm muito gibi de franquia. Por exemplo, eu atualmente estou ilustrando a Deja Torres. Quem não sabe quem é Deja Torres é a princesa do John Carter of Mars lá, entendeu? Por exemplo, eles têm o gibi do Besouro Verde, o gibi do Fantasma, eles têm o gibi do Highlander, do Guerra nas Estrelas. Eles têm um monte de franquias deles ali. Mas tudo bem, você tem nicho para os fãs desse tipo de coisa. Battlestar Galactica, agora que lançaram o gibi do Game of Thrones, entendeu? Tudo isso tá beleza. Agora, aí sai aquelas coisas, gibi do Kiss. Você sabe que o gibi do Kiss não pode dar certo, entendeu? E o Kiss não fez nada. O Kiss entrou e falou assim, é a nossa imagem. Mas eles botam lá que o Gene Simmons... Gene Simmons, né? Não sei se Simmons. Simmons, né? O Gene Simmons escreveu e deu ideia da história. Picas. Eles, sabe, tiveram uma reunião, sacou?
onde o Gene Simmons falou assim, o legal seria se eu tivesse uma língua compridona igual a do Groucho, entendeu? E pegasse as pessoas e pronto. Enfim, é só isso. Essas coisas meio que, tipo, licenciam imagem, sacou? Saquei. Sabe? Tipo, gibis escritos pelo Justin Timberlake, entendeu? Enfim. Doesn't go far. Não vai longe. Tanto é que graphic novel ela é uma história, é um gibi fechado, né? Não tem continuidade. Uhum. Bom, falando nesse negócio de... Pegando essa senda de autores, aconteceu uma coisa muito curiosa, que quando eu comecei a ler livros, romances, né? Literatura, para valer assim de verdade, que eu comecei a escolher meus livros, eu sempre achei muito curioso que meus pais não liam muito. Era raro ver meu pai e minha mãe sentados calmamente numa poltrona lendo um livro. Mas nós somos em 4 irmãos, nós desenvolvemos um pendão para leitura, assim, eu sou um leitor obcecado, assim, eu não vivo, assim, eu me sinto nu se dentro da minha bolsa ou no iPod não tem um livro para me salvar no momento de tédio, assim. Até porque se você ficar nu, você pode meter a mão, puxar o livro e botar na frente também, né? Também, tem sempre esse recurso. E eu sempre achava curioso que eu ia nas livrarias e o nome do autor era maior do que o título do livro, né? Era assim, John Grisham, pá, gigante, aí pequeno assim, o advogado, né? Pequeno. E porque eu levei um tempo para entender que as pessoas não liam uma história do John Carter, eles liam uma história do Edgar Rice Burroughs. Que ele podia escrever o que ele quisesse, ele ia ter gente que lia porque acompanhava o cara. É um fenômeno que está acontecendo agora com o gibi, né? As pessoas acompanham roteiristas e nem tanto títulos. Sim. Mas o que é legal é ver isso no gibi. Porque a Dynamite, olha só que coincidência. Essa notícia, a Dynamite vai lançar uma coletânea que chama Omnibus, né? Todos a bordo no Omnibus. O Omnibus, quando eles fazem essa versão tipo, gigantesca, assim, sabe? Junta um toletão, assim, sacou? Se eu não me engano, não. Omnibus é aquela que ela é feita deitada? Não necessariamente. É um livrão, não necessariamente, eles pegam... né? Eu tenho alguns Omnibus aqui, eles pegam umas trilogias, igual, por exemplo, tem um do Drizzt, não lembro que arco que são 4 livros. Aí eles juntaram os 4 livros num mega livrão, assim, uma bíblia. O negócio pesa 3 quilos, assim. Mas é um livro normal. É porque teve uma época que eles estavam lançando esses omnibus em tipo deitado, assim, em formato, em vez do gibi sem pé, o gibi é deitado e você lê. E eles botavam uma coisa no lado menor, né? Digamos assim, a lombada no lado menor. Muito pouco prático isso, cara. Pra você botar na prateleira é uma beleza, mas tudo bem. Deixar na mesa. É livro pra deixar na mesa de centro, né, cara? Não é livro pra você colocar na prateleira. Pois é. Só que, pô, um gibi que você tá deitado no sofá, assim, ou no banheiro, pra ler aquele gibi todo troncho, assim. E vai sair, a Dynamite vai lançar um ônibus de um personagem chamado Dreadstar, vai custar $30, vai ter 376 páginas coloridas em trade paperback, também puderam, né? Peraí, você falou Dreadstar? Dreadstar? Não, você quis dizer Jim Starlin's Dreadstar. Jim Starlin's Dreadstar, até porque o nome dele, isso eu não lembro de ter visto no GB, o nome dele tá do tamanho do logo do Dreadstar, né, cara? Uhum. Na capa. Isso não acontece com o gibi. Cara, eu lembro disso um pouco parecido naquela época, assim. Imagine if Stan Lee created Superman, né? Pois é. O Dreadstar era da Marvel, não era? Era um gibi dos anos 80 da Marvel. Mas era um selo separado, era um selo da Epic, se eu não me engano. Dentro da Marvel. A Marvel lançava pelo selo Epic. E durou muito tempo, acho que foram... durou muitos anos. Acho que foram, eu comecei a ler... Ainda tinha, então se começou... eu me amarrava no Dreadstar. As 64 edições, durou 64 edições, pô, isso é muito tempo, hein, cara? Eu me amarrava no Dreadstar. Me amarrava, assim, tinha uma espadinha curtinha, assim, um short sword de energia. Eu achava as histórias muito loucas. Eu estava lendo na época o Surfista Prateado. Aquelas histórias filosóficas do surfista viajando pelo espaço. Teve uma época em que ele ficou sem a prancha, ele teve que entrar, ele entrou numa cidade espacial só podia pegar jacaré, né? Que ele perdeu os poderes, aí ele vivendo na favela, porque ele não tinha habilidade nenhuma, não sabia fazer nada, né? Então, assim, era uma história filosófica. E o Dreadstar ele só tinha um poder cósmico, né? Não, essa era a questão. Nessa história, ele não tinha poder nenhum. A cidade, bloqueava o poder dele, entendeu? Mas, enfim, o Dreadstar, eu acho... Bom, era moleque, né, cara? Mas eu achava meio esquisito, porque era meio fantasia. Era uma coisa meio... Piada atrás de piada, mas aí podia trabalhar no salão do cabeleireiro como espelho.
O manequim, ele fica parado assim, igual um manequim com a roupa em cima, fica foda. Manequim que se mexe, da loja Mesh Blanc. E podia trabalhar como decoração do Oscar, né, cara? Perfeito, fica parado, assim, pintado de dourado. Ótimo. Bom, mas e aí? O que aconteceu com o Jim Starlin? Ele tá vivo ainda? Não sei, cara. Boa pergunta. Vamos perguntar na internet. Não, tá vivo e careca. Tá vivo e careca? Tá vivo e careca. Cara, mas eu me amarrava na história do Dreadstar. Pior é que, se você disser qual é a cena que eu mais me lembro do Dreadstar, assim, não lembro dos detalhes da trama. Mas uma das cenas que eu mais me lembro, assim, me marcou até hoje, eu brinco com isso. É uma cena, ele tinha um amigo dele que era um cara com cabeça de gato, você lembra disso? Aham. E aí, tipo assim, ele tem uma cena lá que tinha um cara, que era um mutante, tinha uns caras que ficavam grandões, assim, burrões, e o cara tal do Tuetum. Aí o cara, o Tuetum ia correr atrás do gato, Tuetum isso, Tuetum esmaga, Tuetum, tipo Hulk, assim, sacou? Uhum. Tuetum esmaga, Tuetum vai matar, Tuetum, não sei o quê. E aí tem uma hora que o cara do gato se esconde, tem um negócio que o chão tá escorregadio, assim, e aí ele se esconde, o cara vem correndo assim, vai pegar o homem gato, Tuetum, não sei o que, aí ele escorrega assim, cai lá embaixo, assim, o gato olha e faz Tuetum, Tibum. Isso até hoje eu falo, sabe, volta e meia numa conversa como referência de mim pra mim, sabe, assim, tipo, Tuetum, Tibum. Eu lembro que era uma confusão, que era uma aventura espacial, porque ele não estava... A Via Láctea foi destruída e ele foi teleportado pra galáxia empírica. Mas ele era terráqueo, não era? Ele era terráqueo. Eu não lembro se ele tinha superpoderes ou ele era só, tipo, um cara meio Tarzan, isso é muito bom. Era uma pegada fantasy, né? Tipo, space fantasy. Cara, né? O vilão era um mágico, mas tinha nave espacial, sabe? Quando eu era criança, eu não estava preparado para essas coisas, pra misturar fantasia com ficção científica, sabe? Como é que chamava o vilão? Era... Zig Stardust? Não, Zig Stardust é o... Zig Stardust é o David Bowie, entendeu? Era Ziggsy Dreadlock, Ziggsy Darklock. Como era o nome dele do Dreadstar? Era Vance Dreadstar. Eu tava pensando em Vange é Vange Leonel, que cantava no tipo... Eu tava pensando em Vange Dreadstar, não é Vance, é isso mesmo. E pelo que eu tô vendo aqui, eles não vão fazer remasterização. Que a gente falou do selo, era Epic que a gente falou, né? Era Epic, ele já saiu pelo selo Epic, depois saiu pelo selo First. Ele já saiu várias vezes, ele teve algumas encarnações, assim, não tantas quanto o Wildcats, mas ele já teve... Não, saiu pela Malibu também, a Marvel não sabia o que fazer com esse gibi. Não é porque, na verdade, nunca foi um gibi de grandes, assim, de você dizer assim, meu Deus, como vende, não marcou a infância de tanta gente, entendeu? É como outro dia eu falei do Ron, o Cavaleiro das Estrelas, entendeu? Uhum. Sabe, tipo, não marcou tanta gente, mas tinha o seu público. Entendeu? E outra coisa, provavelmente o Jim Starlin devia fazer assim, vender bem assim, o peixe dele, tentar vender bem aquela coisa, entendeu? Fazer um esforço grande para como é que eu vou dizer? Manter o título dele no mercado. Ele corria atrás. E aí ele ia trocando de título, trocando de editor e continuava com o Dreadstar rolando lá, entendeu? Uhum. Mesmo que uma editora não tivesse na pilha de investir dinheiro sério naquilo, entendeu? O Jim Starlin, ele trabalhou no Homem-Aranha, trabalhou no Batman. Grande, ele fez uma época muito boa do... Como é que chamava aquele personagem? Adam Warlock, né? Da Marvel. Sim, fez um tempo. O Adam Warlock, né? A Odisseia Cósmica era dele. Ele voltou agora, o Adam Warlock. Ou tinha voltado e sumiu de novo. Tem que rever onde é que anda o Adam Warlock. Mas rolou aí alguma coisa. Vamos procurar, perguntar na internet. E a Dynamite, ela vai lançar sem mexer em nada, sabe? Vai pegar as telas originais, né? Mas vai republicar com aquele estilo que é vintage, né? Dos anos 80. Assim. Maneiro, cara. A capa vai ser bonitona, feita com computador e tal, mas os originais vão ser aquarela. Que pra mim ainda é a melhor maneira de você ler gibi. O Rod Reis que me perdoe, mas... Eu sou antiquado, eu gostava daquelas pinturas de aquarela, assim, sabe? Adorava aquilo. Que eles faziam, às vezes, quem que fazia isso muito? Era o Ernie Chan, eu acho que ele fazia muito, ele usava aqueles decalquezinhos de textura, né? Não era ele, na verdade, era o arte finalista, né? O Ernie Chan era o arte finalista do João Buscema. Ele começou como arte finalista, depois eles deram o Conan pra ele, né?
Não, ele fez durante. Cara, ele foi artista do Conan por muito tempo, do John Buscema. Eu sei que alguém usava aqueles decalques, eu comprava aqueles decalques vários caras, papelaria. Só que aquilo caiu em desuso, né? Aquelas. Você diz as retículas, né? Chama retícula? É um pedaço de plástico que você esfrega por cima assim e põe a textura por cima. Isso, são as retículas. E aí você pode pegar, por exemplo, uma retícula. Você tem lá um padrão de retícula. Aí você passa aquela retícula, fica um sombreado. Aí você quer que um pedaço fique mais escuro, você pega outro pedacinho daquela retícula, põe por cima e fica, tipo, digamos assim, mais bolinhas, entendeu? Naquele espaço. Aí você passa de novo. E aí faz um efeito de sombra, assim, degradê, fica interessante. Era um recurso... Mas caiu em desuso, porque hoje em dia o Photoshop faz isso assim, né, também. Mas enfim, é isso aí, Dreadstar. É engraçado, eu achei que, tipo, eu tô reminiscendo aqui, cara, tipo, nossa, eu não lembrava. Vamos fazer um gancho? Olha que gancho perfeito. Parece que o Adam Warlock voltou recentemente, no final de uma saga da Marvel chamada Annihilation Conquest. Peraí, o Annihilation Conquest é a que destrói o planeta dos Skrull, não é? Não, acho que não. É depois do Annihilation War, que é uma guerra comandada pelo Aniquilador, aquele vilão do Quarteto Fantástico. Uhum. Eles acabaram, tipo assim, era pra dar uma remexida ali na galera espacial da Marvel, né? Tipo, Nova, aquele cara que é igual o Kratos, como é que é o nome dele? Drax, o Destruidor. Tipo assim, essa galera toda, Moondragon, né? Dragão lunar, como é que era? Aquela careca? Era Moon Snake? Não, Moondragon, mas eu queria saber em português. Era Serpente da Lua. Serpente da Lua. Então, tipo assim, e aí parece que eles estavam enfrentando a Falange, que é aquela raça que vai passando o vírus tecno-orgânico do Warlock, sabe? Aham. Enfim. E aí parece que no final o Quasar e a Serpente da Lua, eles trazem o Warlock de volta pra ajudar eles, entendeu? Enfim, parece que ele tá de volta aí na Marvel e tudo mais. Não, peraí, a gente tá confundindo então. Adam Warlock e Warlock são dois personagens completamente diferentes, né? Não, sim, mas os dois. Não, eu tô misturando. Tem razão. Não, tá certo, é isso mesmo. O Warlock era aquele cara dos novos, era um robô dos Novos Mutantes, ele era o amigo robô do Cifra, que tinha o poder mutante mais inútil da história da Marvel. Eu sei quem é quem. Eu tô vendo o texto aqui, que o texto tá meio perdido. Entendeu? Que confusão. Aí eu fui perguntar pra internet, a internet também não sabe. A internet não sabe. Entendeu? No fim das contas, parece que o Adam Warlock está de volta, entendeu? O Adam Warlock está de volta. O cara que tinha aquela gema na testa era todo dourado. Também conhecido como O Ele. Lembra disso? O Ele. Aí ele parece que ele tá de volta e tem figurado aí nos gibis dos Guardiões da Galáxia. E aí, fazendo a ponte perfeita, parece que a Marvel vai lançar um filme dos Guardiões da Galáxia. Parece que vai ser a ponte pros próximos Vingadores, um negócio assim, né? Eles vão dar pro Sci-Fi fazer, né? Dizem que faz parte dos Big Projects. Sério? Tipo assim, eles já anunciaram numa feira recentemente, esses dias agora, feira de não sei se era de licenciamento, não, feira interna da Disney, eles fizeram teste de logo, né, que eles anunciam, né, teste de logos de Homem-Aranha, Homem de Ferro 3, Thor 2, Capitão América 2, Vingadores 2, que é o logo já com 2 embutido, entendeu? Já tem foto na internet, inclusive. E aí, o que acontece? Parece que eles dizem que tem uma leva aí de segundos filmes que estão quase que entrando e meio que não estão entrando, que é o Pantera Negra, o Doutor Estranho, o Homem-Formiga e agora o Guardiões da Galáxia. Tá bom. Escreve o que eu tô dizendo, ouvintes. Vocês são testemunhas. Só tem bucha. Tirando o Pantera Negra, só bucha. Guardiões da Galáxia vai ser um outro Lanterna Verde. Eu acho também que é uma ideia... É um filme assim, vai ser um filme lindo, 3D espetacular e não vai vender. Vai custar 200 milhões de dólares e vai lucrar 20. Mas enfim. Eu concordo com você. Mas vamos para uma outra coisa aqui que tem garantia de... tem garantia de vender aqui. O Barry Sonnenfeld vai finalmente lançar o seu projeto Dinossauros vs Aliens. Ele tá querendo fazer isso há um tempão, né, cara? Ele foi do Cowboys vs Aliens, tem tanta sequência. Dinossauros vs Aliens. E vai ter diálogo na história? Como é que vai? Vai ser assim. Aí o outro é o diálogo do filme.
E, sinceramente, é uma coisa que eu leria. Vai ser caro, vai custar $20, né? O preço de capa. Vai ser pela Dynamite Entertainment. Putz, a gente tá fazendo jabá aqui, né? Meu chefe, ele tá ganhando jabá de graça porque ele nem pediu. Nem me aliviar o prazo, ele me alivia. Vamos gravar a versão em inglês pra eles ouvirem a gente. Vamos gravar. Né? E tem dedo do Grant Morrison na parada. Quer dizer, tem, né? Dedo do Grant Morrison nessa história. Alan Scott. É o Grant Morrison, o proctologista das histórias em quadrinhos. Porque realmente ele só enfia, né? Enfim, deixa pra lá. o Jorge Pérez já sentiu aí o dedo do Grant Morrison, né? Essa notícia aqui, a garagem hermética vai ter ganho no Brasil, essa notícia é sua, porque eu não faço ideia do que isso quer dizer, cara. Cara, é o gibi do Moebius, cara. É o Garagem Hermética. Ah, peraí. Eu sei que Moebius é o nome do artista. Sim. O cara escrevia pra Heavy Metal. Pra sair no Brasil, na verdade, pela Metal Pesado, né? A Heavy Metal era a versão americana e a Metal Pesado era a versão francesa. Saiu Heavy Metal no Brasil também. Não, é que no Brasil tinha as duas. Tinha a Metal Pesado, que tava com uma editora, que era a Metal Hurlan, que não sei como é que fala, que é a francesa. Aí tinha Heavy Metal, que era a Heavy Metal americana. Saía as duas ao mesmo tempo, assim. Foi o Moebius que fundou a Heavy Metal americana, se eu não me engano. A americana? Eu até tenho um negócio assim, tem alguma influência aí nessa história que eu não sei ao certo. Se eu não me engano, foi o fundador, mas... Mas ele publicava na francesa. Ele é italiano, não é? O francês, sei lá o que ele é. A revista começou aonde? Ela começou na Metal Hurlan. Antes da... A garagem hermética começou na... Não. Eu digo se a Metal Hurlan saiu antes da Heavy Metal. Sim. A francesa é muito antes. Mas eu acho que ele teve alguma coisa a ver com a americana, Marcelo. Enfim, tudo bem, posso estar errado. Posso estar falando merda. Então fala pra gente o que é essa garagem hermética. É um lugar que você não consegue pôr seu carro dentro porque ela tá fechada? Não, Garagem Hermética é uma daquelas histórias viajandonas, não é super-heróis, a gente aqui só fala 99%, você fala 1%, você faz a brincadeira do 1%, entendeu? Então a gente fala aqui 99% de super-heróis, mas, cara, vale a menção para qualquer um que gosta de arte sequencial, de quadrinhos. Cara, Garagem Hermética eu diria que é a obra-prima do Moebius. É o primeiro contato que muita gente teve com Moebius. Enfim, história por história é aquela coisa mega viagem, assim, sabe? Mas a maneira como ele passa isso, a maneira como ele desenha, caralho, eu tô impressionado com uma coisa. Eu sempre me prometi que eu não ia virar esses maluquinhos, assim, sabe? Que fica falando, porque tem, sabe, uma coisa completamente... Sabe? Tem uma pegada neo-casual, meio retrô, impressionista alemã. Esses neo-hipsters, entendeu? Sabe? Tipo, que falam das coisas com termos vagos. Eu odeio isso e eu tô fazendo igualzinho, cara. Enfim, Garagem Hermética, Moebius, bom pra caralho, compre. Entendeu? Eu detesto aqueles caras que ficam, sabe, tipo, a impressão que você tem que o cara tá de gola alta e ele fica assim, sabe, tipo... Uma vez eu saí ver o Cidadão Kane no MAN, no Rio de Janeiro, no Museu de Arte Moderna, né? E aí saímos do filme e tá um cara com aquele óculos intelectual, assim, com uma camisa preta de cola rolê, assim? Cola rolê, isso, turtleneck. E o cara assim, o filme tem um aspecto hermético que nos traz uma lembrança de uma reciprocidade. Vai tomar no cu, entendeu? Sabe? Tipo, eu adoro o filme, mas não precisa falar assim, você concorda comigo? Entendeu? Mas enfim. Continuando nos lançamentos bizarros, tem já que a gente tá falando de coisa... Bom, não é bizarro, pô. Moebius é cult, né? Não é bizarro, é cult. Falando, tem uma coisa bem cult, assim, que vai ser no Brasil também. Um mangá chamado Freezing, a rainha intocável. Não, peraí. Quem botou essa notícia fui eu. Mas é só pra uma coisa. Não, peraí, conta o plot da história, super... Só queria comentar isso. Eu estava navegando no site onde eu compro gibis e aí vi esse gibi. Assim, eu não olho mangá, eu passo reto por mangá. Mas esse gibi, sim, nesse caso, mostra uma menina assim com um par, digamos assim, de volumes frontais. Cara, os peitos dela são maior que a cabeça dela. É isso. Pois é, a mulher tem um peitão. Aí eu parei pra olhar, falei, que merda é essa? E um logotipozinho bonitinho, Freezing, aquela carinha de mangá de tudo igual. Aí eu fui ler, tá, vamos lá, eu vou dar uma chance, porque eu realmente não leio mangá. Eu gosto de alguns mangás excelentes.
Eu adorava um manhua chamado Chonchu, o Guerreiro Maldito, eu acho, o Guerreiro Demônio, uma coisa assim. E eu gosto demais, cara, do Vagabond, entendeu? Gosto muito da arte, eu gosto muito de várias coisas. Mas eu não sou de ler esses mangás que saem todo dia aí. Não tenho preconceito, não é que eu não pegaria pra ler, mas não interessa, entendeu? Só que eu fui ler a sinopse. Vamos lá. Kazuya Aoi perdeu sua irmã mais velha, Kazuha. Sensacional também, né? Uma letra de diferença. E uma terrível batalha contra alienígenas extradimensionais. Ela era uma Pandora, garotas especiais que arriscam a vida para salvar o futuro da humanidade. Como assim? Sabe, tipo, você arrisca a vida, é o quê? Corpo de bombeiros, é isso? Enfim, com o objetivo de herdar a missão de sua irmã Kazuya, Kazuya matricula-se na Academia Genetic, a escola de táticas especiais anti-seres extradimensionais. Nesse lugar, as primeiranistas duelam fervorosamente, cada uma delas acompanhadas de seus parceiros, os Limiters. Logo no primeiro dia, Kazuya dá de cara com uma garota muito semelhante à sua irmã. Ela é Satellizer Bridget, uma segundanista conhecida como Rainha Intocável e temida por quase todos na escola. Quais serão os resultados desse encontro? Cara, eu te juro que eu fiquei uns 20 segundos olhando pra tela do computador assim. E mangá adulto impróprio para menores de 18 anos, cara. Cara, eu fiquei, não é sacanagem não, cara. Eu fiquei uns 20 segundos olhando, cara. Pelo visto não é um mangá, pelo visto deve ser um manhua pelo nome dos caras. Huang Kim? Dao Yun Kim. Deve ser manhua, não é mangá, não. Deve ser coreano, pelo nome dos autores. Mas, cara, eu fiquei uns 20 segundos assim, tipo... What the fuck? Ai, cara, sei lá, é tipo too much, sabe? Depois falam mal dos massa veice dos gibis de comics americanos, entendeu? Então vamos voltar um pouco para uma coisa mais contemporânea, assim, mais sei lá, mais próximo da nossa realidade. A Paizo invejou, já que a gente está na semana do povo brigadinho, né? A Paizo invejou... deve estar fazendo sucesso, né? Os gibis da IDW com os gibis do Dungeons & Dragons, né? E vai sair Eles são uma merda, você já leu? Uma merda. Não pode estar fazendo sucesso aquilo, Marcelo. Foi meu primeiro, o do Dungeons & Dragons 1 foi meu primeiro e último gibi digital que eu comprei. Por que o último? Porque eu não acostumei com o formato, não gostei de ler na tela na tela. Eu vou te falar, né? Vou defender então e vou te fazer uma proposta. Assim como eu te propus ler o Batman, cara, faz o seguinte, eu baixei os aplicativos. Primeiro eu tinha baixado os aplicativos da DC e da Marvel, e depois eu fui baixar o Comixology pro meu iPhone. Mas, na verdade, ele tem um monte de gibi grátis. E eu peguei cheio de preconceito de ler gibi online. Realmente eu li e eu vou te falar, cara, é bem legal, sabe? Eu achei o formato daquilo ali bem legal. Lógico que se você pegou o do D&D, realmente a história não vai ajudar. Mas eu peguei tipo uns spin-offs do Fear Itself e vou te falar que é óbvio, eu continuo ainda comprando em papel porque eu sou um grognard velho, maldito, dinossauro petrificado. Mas... eu não me importo hoje em dia de baixar um gibi que eu tô muito ansioso, eu vou lá e no Comixology compro ele, downloadeio e pra ler antes, entendeu? Acho que eu fiquei traumatizado com o do... porque eu li antes disso, eu tinha lido um do Mass Effect, que eu achei que a interaçãozinha é legalzinha, assim. Me lembra um pouco aqueles livros de... aquele livro que você abre, assim, levanta o negócio, como é que chama aquele negócio? Diorama. Não, pop-up, né? Mas não, é uns que, assim, eu tinha um do Boba Fett, não sei onde quem fez. Não foi lá. Tinha uns do Boba Fett que eu abri assim. Aí você mexia, você puxava os negócios do lado, assim, aí levantava, você piu-piu, sabe? Me lembra um pouco aquilo, versão digital, sabe? Mas o gibi do D&D, cara, parece que eles fizeram nos anos 90, aí eles colocaram numa cápsula do tempo, assim, e tiraram agora, 20 anos depois, e publicaram aquilo, cara. Né? O gibi do D&D, se ele fosse seu primeiro gibi de papel, você também desistiria do papel. Né? Você não ia gostar do formato. Cara, não, o que acontece é o seguinte, qualquer dessas coisas de licença, ela é complicada, porque você tem que lidar muito bem com aquela licença. Senão, ele vira só mais uma coisa. Não adianta você botar Dark Sun na capa, achando que vai vender, e chamar um desenhista Zé Ruela e um roteirista que, vai criar uma história rame-rame. Uhum. Desculpe, mas é melhor a aventura que você fez na sua mesa de jogo.
Pra você fazer uma história, você tem que fazer uma parada, qualquer transposição de mídia, tá, Marcelo, na minha opinião. Mas você tem que fazer uma parada que, porra, surpreenda. Vamos a um exemplo bobinho. Quantos novels de D&D, aqueles romancezinhos de D&D em pocket, você já leu que você fala assim, pô, eu não sei por que isso existe. Só existe pra ter Dungeons & Dragons na capa. Eu sou um defensor dessa ideia. Eu já escrevi em mais de um blog sobre isso, e tem gente que até discorda de mim, e tem gente que concorda. Eu tenho uma opinião bem... nesse sentido mesmo, sabe? Tipo, o negócio de licença, shared universe, que chama, né? Você tem certas limitações, tem o típico autor de shared universe, tem um ou outro que começa com shared universe e depois acaba criando a sua própria franquia e fica um negócio fantástico, mas via de regra, o trabalho de um cara foda no shared universe também é meio, como é que fala em inglês? Vanilla, né? Chuchu, né? O próprio Dries Do'Urden do R.A. Salvatore. A maior parte, eu adoro literatura de licença, tanto de Forgotten Realms quanto de Star Wars. Agora, eu sei que aquilo é literatura descartável, é sessão da tarde, sabe? É isso que eu tô falando, não viraria um filme, né? Não é que é ruim, eu já li umas coisas ruins, mas a maioria é passável apenas. É o livro que você não se importa de passar pra frente e dar pros outros, sabe? A maioria é passável e tem alguns que são sofríveis. Raramente tem um que você fala assim, putz, isso era um filme, maluco, entendeu? Não concorda comigo? Sim. É raro, você tem pérolas. Então vou fazer o seguinte, por exemplo. Mas o que acontece? O problema é na transposição de qualquer mídia, só pra gente não fugir muito de quadrinhos, entendeu? Então, por exemplo, o Tales of Dragonlance, lá como é que é? O Chronicles of Dragonlance, as Crônicas de Dragonlance, elas foram criadas como um cenário de jogo, mas junto com a história. Ou seja, a história veio junto com o desenvolvimento do cenário. Então ele não é um livro transposto, por isso que ele é melhor do que o livro mediano, entendeu? O livro comum, o livro que você está falando, passável, entendeu? O próprio Drizzt, ele foi ganhando volume, mas se ele ficasse só lá no Crystal Shard, no primeiro livro, ele ia ser também uma jejeca qualquer, entendeu? Ia ficar só naquilo. É porque o personagem continuou, ganhou corpo e tudo mais. O que eu acho que acontece? Mesma coisa em relação a quadrinhos. Você pode pegar até as próprias transposições do D&D para quadrinhos, são literais. Inclusive o Rod chegou a colorir, acho que foi o Drizzt, se não me engano, ou foi o Legend of Ruma, tomou até um calote, se não me engano, coitado. Mas acontece isso nesse mercado. E aí, o que acontece? Era muito literal a transição também. Então, tipo assim, ficava o livro no formato de gibi. Aí não tem graça, sabe? Falta uma coisa feita para aquilo. Em vez do cara pegar e falar assim, ok, nós temos a mídia comics e nós temos o cenário Dark Sun. Vamos escrever uma gibi foda de Dark Sun. Não, ele escreve qualquer porra e põe o logo Dark Sun na capa para vender. E é uma coisa que eles acabam não fazendo nos livros. A primeira coisa que você ouve de entrevista de qualquer autor de livro, do Dungeons & Dragons, por exemplo, é que ele não tem essa obrigação de ficar dizendo, porque agora que o cara usou essa magia, não escreve desse nível, não tem isso, né? A literatura é uma coisa diferente, né, cara? Mas a gente saiu completamente do assunto. A Dynamite vai lançar o gibi do Pathfinder, pronto, damos a notícia. Nesse caso, eu não acho que fique, talvez, eu não vi nada, tá? Não vi, minto, eu vi 2 capas. Mas assim, as capas são belíssimamente pintadas, o que também não quer dizer merda nenhuma, porque, entendeu? Às vezes você tem capas belíssimas e a arte interior é uma bosta. Agora, o que acontece? Conhecendo a Paizo, conhecendo o quanto a Paizo dá valor a essa parte artística, essa parte de criar um troço legal, de ter algum controle, eu vou te dizer que é o primeiro gibi que eu acho muito tempo, que eu acho que vale a pena arriscar, que é essas meio transpostos, entendeu? Não tô falando de licença. Por exemplo, também não tô puxando o saco do meu chefe, até porque, como eu falo, ele não sabe que eu tô fazendo jabá e também não sabe que eu estaria falando mal. A Dynamite tá com tudo no episódio de hoje, né? Tá a cada 3 notícias, uma é da Dynamite. Pois é. Mas, tipo assim, a Dynamite lida muito com licença. Mas eles lidam com a licença, eles pegam a licença, eles chamam a licença pra si, e aí ele esquece o original e passa a se focar naquele gibi, entendeu? Por exemplo, Besouro Verde. Eles pegam e falam, vamos pensar o Besouro Verde, entendeu? Para o gibi. Ele não pega e transpõe só. A história que eu estou fazendo, por exemplo, da Dejatorys, ela tem toda uma conexão dentro ali do universo John Carter of Mars, né, Warlord of Mars, que eles criaram para eles, entendeu? Então, é uma história legal, uma história bem feita. Você vê que tem uma preocupação em manter o gibi do negócio. Como a Marvel antigamente, você lembra que a Marvel fazia o gibi do G.I. Joe antigamente? O gibi não estava recontando o desenho. O gibi da Marvel era o gibi do G.I. Joe.
Então no gibi do G.I. Joe, você conhecia uma porrada de coisa, o Snake Eyes morreu. Tudo bem que eles já rebutaram o gibi do G.I. Joe mais meia dúzia de vezes. O Destro mas... não estava usando mais a máscara. Pois é, então, tipo assim, ele ganha uma identidade própria, sacou? Ele decola o gibi do G.I. Joe. É isso que eu acho que a Dynamite faz muito bem com as licenças. Mas, normalmente, quando a pessoa pega uma licença dessa Dungeons and Dragons, ou pega uma licença, tipo, fazer gibi do Senhor dos Anéis, fica fraco, porque o cara não tá preocupado em produzir uma obra de quadrinhos. Ele tá preocupado ele tá mais preocupado com o logo da capa do que com o conteúdo de dentro. Pronto. Acho que isso resume o tempo todo que eu gastei, entendeu? Pra falar isso. Numa entrevista que o pessoal desse gibi da Pathfinder, né, da Dynamite, deu para o ICV2, em que eles falam sobre o canon, né, do Pathfinder, né? Que é uma coisa assim, que eles não vão mexer muito. O cara deu uma resposta, deu uma esquivada, entendeu? Tipo, nós não conversamos com isso, mas até agora não. Tipo assim, demos uma olhada no que o RPG faz, mas a resposta é que sim, vai ter alguma coisa do canon, mas nada foi planejado, então, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que na verdade é o que eu falo. Eu acho que vale a pena dar uma olhada, vale a pena dar uma verificada se tá no nível. Eu não boto muita esperança, mas conhecendo a Paizo eu acho legal. E a Paizo tem um negócio que eles criaram personagens icônicos ali, que eles estão dando uma atenção. Não tem um negócio desse? Uhum. Dentro tem uma feiticeira, uma barbarian, não tem um negócio assim? Ou impressão minha? Eu não sei dizer. Eu não conheço nada de Pathfinder. Enfim, eles têm uns personagens icônicozinhos dele lá, que são as propriedades intelectuais deles lá, que eu acho que de repente os gibis são em cima disso, se eu não me engano. Mas já que a gente tocou no assunto de gibis digitais, é uma pena que o Vitor não está aqui, mas tem uma notícia de que as revistas digitais já estão... como é que fala? O CEO, né, do Comixology, que é o aplicativo mais usado para poder comprar gibi, informou que já vendeu 70 milhões em merchandising, né? Valor, né? Valor isso realmente é bruto, né? Não é lucro, né? É a venda de 70 milhões, cara, na plataforma só em 2012. Pô, velho, 70 milhões. Tudo bem que eles vendem... 70 milhões em merchandising na plataforma? Não, merchandising é a mercadoria. Entendi, a mercadoria é o gibi, né? Pensei que eles estivessem fazendo coisas relacionadas ao não. Deixa eu reformular a chamada, então, que é o seguinte, eles as pessoas já gastaram 70 milhões no Comixology só em 2012. Porra. Você tem ideia? Isso foi 6 meses de 2012. O ano passado inteiro foram 19 milhões de venda. Porra! Olha, eu vou te falar, eu acho que cara, é uma coisa que não tem como parar mais, sabe? Tipo, é uma bola de neve, é uma montanha-russa que já tá... É uma avalanche que já começou. Você não tem como parar gibi online, né? Gibi digital. E eu acho, assim, pior, porque você vai causar alguns problemas. Por exemplo, a Marvel, a DC, lá fora, o que impede eles de simplesmente contratar um tradutor que traduza o roteiro original para o português e para o francês e para o alemão e para o búlgaro e para o, sabe, chinês, mandarim, chinês, cantonês, e publicar aquele gibi com opção, sabe, tipo DVD Options Languages, entendeu? Sabe, você trocar a língua do gibi e eles começarem a lançar o gibi junto, sacou? Uhum. Com o lançamento mundial do gibi. Sacou? O que vai acontecer com a Panini, por exemplo? Entendeu? Você vai quebrar, talvez, o mercado de muitos países, não sei. Eu acho que isso vai acontecer, o que aconteceu em toda grande salto tecnológico. Já dei esse sermão no Voz uma vez. Você tinha a única opção de você ter sapato, era você ir no sapateiro, ele ia lá e media seu pé e falava assim, volta em 2 semanas que seu sapato está pronto. A industrialização fez com que você pudesse entrar na loja, comprar o sapato que você quiser e saísse. Os sapateiros quebraram? Sim e não. A profissão do sapateiro não morreu. Você deu uma limpada, ficaram só os melhores sapateiros. Eu morei em Franca um tempo. Você tem sapateiros que faz o sapato pra você, ele vai lá e mede, ele faz um molde do seu pé que fica guardado lá para quando você quiser fazer sapato de novo. É o sapato mais confortável do mundo, feito para o seu pé. Não tem essa de comprar 41, 42, entendeu? O direito tá bom, mas o esquerdo tá apertado. É o sapato pro seu pé. Leva 2 semanas... E custa 5 vezes mais caro do que você ir numa loja qualquer aí e comprar os sapatos, entendeu? Numa Decathlon e comprar seu tênis. Só que, quem sobrou? Esses poucos
bons. O cara bom ficou. E se tornou, deixou de ser uma coisa que todo mundo tinha para ser uma coisa... Eu não quero dizer chique, mas para ser uma coisa chique, entendeu? É a diferença entre você comprar uma roupa, eu vou lá na C&A e compro um terno para um casamento qualquer que eu vou fazer, e ir num alfaiate aqui que vai fazer o terno para mim. Você olha pro cara, você vai num casamento, você vê quem comprou o terno na loja e quem mandou fazer no alfaiate, que cai melhor. Vamos dar um exemplo mais comics. O que vai acontecer? Eu acho que o gibi de papel vai continuar existindo. O gibi massificado... Só que ele vai virar um formato premium, eu acho. Exatamente. Ele vai virar, tipo assim, ele sai todo mês em online, e aí de repente eles lançam um trade paperback, um omnibus desse, um Absolute Edition. Exatamente. Com capa dura, papel de alta qualidade, e fica bem mais caro. É isso aí. Isso é o que eu acho. Eu acho também. Não, com certeza, você está certíssimo. Mas eu acho que, mesmo assim, isso não sustenta alguns mercados de determinados países. Entendeu? Tirando a parte oriental, que eles têm um mercado que é bastante separado. Mas, por exemplo, o que a Panini vai fazer no Brasil? Se a Panini não... Porque, tipo assim, não precisa de toda a estrutura da Panini. Eu sei que a Panini não é brasileira, é italiana, mas não precisa de toda a estrutura da Panini para traduzir só um roteiro e trocar os balãozinhos, digamos assim, entendeu? A Panini existe no Brasil para lançar uma linha editorial, para fazer uma adaptação para a língua brasileira, para publicar, para jogar com a gráfica, fazer distribuição, não sei o quê. Enfim, o gibi até chegar na sua mão tem um trabalho grande. Mas se você já parte da própria Marvel, numa coisa que é distribuída já pela própria Marvel, num Comixology da vida, ou num app próprio, e você só troca a língua, você só precisa basicamente de um tradutor. Você concorda comigo? Um tradutor que conheça a cultura do país, entendeu? Sim. Sabe? Então, o que você faz? Vai acabar o contrato deles com a Panini? Eu tô pegando o mercado brasileiro porque eu não conheço o mercado de outros países, entendeu? Mas eu não sei como é que é na França. A França tem um mercado muito próprio, mas como é que são em países que vivem de comics americanos? Como é que faz a Marvel e a DC nesse sentido? Enfim, exercícios de futurologia à parte, eu acho que é uma avalanche que já começou. Vamos falar de um outro app aqui, que está saindo agora, chama Madefire, que é um app de quadrinhos que vai sair, eu acho que só pro iPad. Você baixa o iPad, baixa pro iPad e o iPad pega fogo, é isso? Quando você tiver com frio, você clica nele assim... Ponto para o Márcio. Piada tá engraçada. Como eu não conheço, como eu não sei como é que funciona o gibi num app, ele é diferente, ele tem umas coisas interativas, assim, porque a proposta desse Madefire é que o gibi é feito exclusivo, que vai ter uns recursos, assim, que eu achei fantástico. A propagandinha deles, como é que chama? O videozinho deles de propaganda, eu achei lindo, o negócio que você mexe a tela, você usa os efeitos do giroscópio do iPad, né, que você vira pra cá, vira pra lá, você vê uma cena diferente, tem barulhinho, e você mexe na tela, assim, é um gibi, praticamente um gibi interativo, né? Cara, eu acho assim, como tudo que é novo, como tudo que é uma nova... Porque, na verdade, é uma nova mídia, você concorda comigo? Aí o povo abusa, exagera, aí depois vem a onda abaixo, que é minimalista, e depois nivela, né? Exatamente. Você falou perfeito do outro dia, que falou que quando o pessoal descobriu o Photoshop, tinha lens flare dentro de casa, entendeu? Sabe? É isso. É bem isso, eu acho. Eu acho que o que acontece você vai ter um ponto de equilíbrio. No início, as pessoas não vão saber direito o que fazer com aquela coisa. Só você comparar com os videogames, por exemplo. Os primeiros jogos que saíram pro PlayStation 3, eles são de um jeito. Cara, você tem o pessoal fala assim, tá acabando essa geração de consoles. Realmente, tá acabando. Ano que vem eles devem anunciar, ano que vem ou no outro, um PlayStation 4. Entendeu? Ou um Xbox aí 720, que não vai ser esse nome, provavelmente. Mas assim, cara, você continua tendo jogos sendo lançados agora, que você olha pro negócio e fala assim, porra, tipo assim, os caras estão espremendo o negócio. Por quê? Porque eles demoram um tempo para aprender a usar. Os programadores demoram um tempo para aprender a usar. Então, no início, quer ver uma coisa que eu acho muito legal, mas que eles não souberam aproveitar ainda, tipo assim, ficou muito bobinho? Aquelas motion comics em DVD, sabe? Tipo, motion comics em DVD que você... Aquela coisa... Ele pega o quadrinho só e o quadrinho vai... Aí bota um barulhinho assim no fundo, entendeu? Sabe? Tem um... Por quê? É bobo porque eles não exploraram ao máximo. Mas na hora que você junta esse do Homem de Ferro, né? Que você pega o Homem de Ferro que apresenta o Mark IV, que é a armadura dele, conta a história das armaduras, é desse jeito. É uma bobagem, assim. Pois mas é o que eu tô falando, é bobagem, exatamente. Por quê? Porque não estão explorando o potencial disso ainda. Na hora que você começar a poder explorar isso, cara, é toda uma mídia nova, bicho. Você vai ter um mix aí de quadrinhos com videogame com filme, porque
numa situação dessa, o que te impede de interagir com o gibi, entendeu? Sacou? De dizer, não, olha, o Wolverine não vai pra direita, vai pra esquerda, sabe? Sabe, Wolverine aqui... Sabe, quem você quer que ganhe, Wolverine ou Batman? Lá brigando a discussão que eu vi hoje, entendeu? Você escolhe o seu final, eu prefiro que ganhe o Wolverine, entendeu? Pronto, sacou? Eu acho que é uma mídia nova que vem aí. Bem legal a ideia do Made Fire, inclusive. Vamos passar então de uma coisa bem moderna para uma coisa um pouco mais tradicional. O Savage Dragon, do Erik Larsen, acho que é a única notícia da DC que a gente vai dar, cara, hoje. O Savage Dragon do Erik Larsen, que é... Se não, da Image. Acho que é a única notícia da Image que a gente vai dar hoje, cara. O Savage Dragon do Erik Larsen, que a gente comentou, acho que umas 2 edições atrás, vai muito bem, obrigado, nos Estados Unidos, né? Ele acho que tem mais de 20 anos que ele tá fazendo ele quase. Graças a ele mesmo, né, cara? Ele, tipo assim, primeiro ele não leva o personagem dele a sério. Segundo, ele simplesmente, continua publicando. Tipo, as vendas estão baixas, foda-se, o gibi é meu, entendeu? E o Savage Dragon vai ser relançado no Brasil, quer dizer, vai ser relançado. Vão voltar a publicar no Brasil. Eu acho que pegando o que tá saindo, né? Não vai cobrir esses... Quando é que eu acho que ele não vai retroagir, não vai contar o que aconteceu. Vai pegar e vai lançar logo uma porrada de histórias, mas assim, tipo... até porque o Savage Dragon é meio Savage Dragon, né? Tipo, ele não... Assim, ele tem as mudanças do status quo, mas ele não é um gibi que se leva a sério o suficiente pra você dizer assim, a cronologia do Savage Dragon, né? Entendeu? Muito importante. Pelo contrário, né? Ele é um grande gibi de homenagem, né? Um grande gibi de homenagem? De homenagem. De homenagem, não. De homenagem, né? De homenagem é o Alan Scott, o Estrela Polar e o namorado do Estrela Polar, entendeu? É um homenagem. Não, mas assim, é um gibi que você vê que ele brinca com os estereótipos de super-herói, né? Ele brinca com essa pegada. E tem vários heróis ali que são representações exatas de outros heróis numa versão meio piada, entendeu? Ou exagerada, entendeu? Sabe? Ele já bateu em Deus, já bateu no Osama Bin Laden, já abraçou o Obama. Tipo, é foda. Última notícia do dia, antes da gente dar o nosso shout-out, né, dar a nossa recomendação de evento para as pessoas irem. Não podíamos deixar uma edição do Por Trás da Máscara sem falar do Alan Moore, né, cara? Cara, a gente só fala dos mesmos personagens, né? Alan Moore, Grant Morrison, Rob Liefeld, Jim Lee, quem mais que a gente fala? Não teve Rob Liefeld nessa edição, né, cara? Olha só, ele deu paz pra gente. Quem diria? Pois é. Mas ele deu uma entrevista, e o que é bizarro, porque ele quase não dá entrevistas, sobre o que ele está planejando para 2013, se o mundo não acabar. Um deles é mais uma Liga Extraordinária, um livro de extras deve estar precisando de dinheiro. Um livro de extras do Inferno, que é aquele From Hell, né, que é o gibi dele que virou filme, que deve ter odiado, né? E... Não vai acabar com a sutileza do gibi dele? Pois é. E na verdade ele vai pegar um personagem lá da Primeira Liga, né? Vai pegar o Nemo e vai ter uma história só do Nemo. Chama Procurando Nemo. Você tá demais nesse episódio. Tá foda. Eu tô sempre assim, eu não consigo fazer nada que preste. Mas a notícia que eu achei interessante é que mais uma vez ele toca no assunto do livro que ele tá escrevendo há, 15 anos que ele tá escrevendo no livro. Já tá, de acordo com ele mesmo, já tá com mais de 1.500 páginas. Eu quero ver quem é que vai editar isso. Que é a continuação do A Voz do Fogo, não é isso? Exatamente. A Voz do Fogo também levou um tempinho pra sair, né? Não li, não vou ler, Deus me livre. Cara, eu tenho aqui, eu comprei na verdade eu comprei numa feira do livro, naqueles sebos, não sei o que, eu olhei assim, tava baratinho, comprei. Sabe que até hoje eu não consegui ler, tipo, eu leio 10 páginas assim, dá que nem assim, aí eu largo, entendeu? E olha que eu pego isso, eu leio cada tijolo em inglês, entendeu? Sabe, em inglês antigo, sabe, histórias complexas, eu gosto de ler. Eu sou um cara que eu gosto de ler. Sabe, eu leio, Saramago. É difícil, Saramago você precisa de pulmão, só o Aquaman consegue ler Saramago, né? O Saramago não tem ponto, né? Você vai... Sabe? Você não consegue ler Saramago, você é fôlego, sabe? Eu tenho pena daquelas leituras em livraria, sabe? Que pegam uma celebridade pra ler um livro, sabe? Tipo, ler um capítulo, sabe? O cara precisa ter um fôlego foda, só um nadador mesmo consegue. Mas assim, eu gosto de literatura. Mas assim, eu acho... Eu não vou dizer isso sem ter lido o livro até o final. Mas até agora eu não consegui me empolgar com o livro.
Sacou? Não me... Eu posso usar um termo chulo? Ah, claro. Não me pegou pelo saco, entendeu? Como dizem por aí, sacou? Não me toca as bolas, sabe? Não me deu vontade de ler, sabe? Eu olho e paro, entendeu? Vamos encerrar, então, Por Trás da Máscara, edição 19, com a chamada que o pessoal que puder ir na Flip vai ter um debate. Eu não sei se é com ou se é entre o Laerte e o Angeli. Ou contra, né? Laerte versus Angeli, né? É verdade. Não, eu acho que são dois monstros do quadrinho nacional, entendeu? São dois caras que, porra, tem um talento... São os dois maiores representantes do quadrinho underground que estão vivos hoje, né, cara? Quadrinho underground no Brasil eu acho uma coisa meio estranha, porque a gente não tem quadrinho above ground, entendeu? É só underground, né? A gente no Brasil, o underground o mainstream, entendeu? Digamos assim. Sabe? Todo mundo faz underground. Não tem quadrinho above ground, que é a piada que eu gosto de fazer, mas... Então, tipo assim, mas mesmo assim, eu acho que eles são dois representantes do quadrinho nacional, dos dois maiores representantes do quadrinho nacional. Pelo menos durante mais tempo, sacou? Quer dizer, desculpe, estamos falando merda aqui, Marcelo. Maurício de Souza, né, cara? Quadrinho totalmente nacional, né? Mas, enfim, verdade. Esse é above ground. Ele é o above ground, exatamente. Entendeu? Mas, tipo assim, tirando Maurício de Souza, eles são os dois maiores representantes, acho que de maior impacto. Todo mundo sabe quem é Alerte, todo mundo sabe quem é o Angeli, entendeu? Uhum. Sabe? É uma pena que o Glauco tenha sofrido aquela tragédia que aconteceu com a família dele. Mas, porra, um álbum que eu mais gostava quando era criança era Los Três Amigos, entendeu? Eu era fã da Rebordosa, cara. Mas Los Três Amigos era bom demais, cara. Porque eles desenhavam na mesma página, sacou? Então, tipo assim, cada um desenhava o seu, então tinha umas piadas. É verdade, eu sempre me perguntei como é que eles faziam aquilo. Será que um fazia um pedaço, deixava vazio pro outro, fazia o que quisesse, né, cara? Era isso mesmo. Eu acho era isso mesmo? Era isso mesmo. Putz, que louco! E se eu não me engano, eles trabalhavam trabalhavam partes assim, no mesmo estúdio, sentados os três, assim, sabe? Tipo, um fazendo uma página, outro fazendo a outra. E aí um fazia uma piada, nego, então peraí que eu vou trocar, não sei o quê, sabe? Tipo, as histórias que contam que, puta, eu acho aquilo pra mim é a definição do que eles chamam de guest out, não é? Que é a soma das partes é maior do que... O resultado é maior do que a soma das partes, entendeu? Isso. E a Quadrinhos e Companhia vai lançar o Três Amigos completo. É um pacote. Você tá de sacanagem, sério? Vai estar na Flip. Shut up and take my money. Ou melhor, como é quadrinho brasileiro, calha a boca e leve meu dinheiro. Eles vão anunciar na Flip, não sei se vai estar à venda na Flip, mas a previsão de venda é este ano. Este ano. Cara, tá aí, ó. Eu adorei a notícia do Por Trás da Máscara. Até eu não sabia da notícia. Porque eu tava procurando esses dias, porque os meus ficaram velhos, eu não sei onde é que foram parar, tem uma baderna aqui, eu tenho gibi pra caralho. E aí eu tava falando assim, porra, podia sair uma edição nova. Aí fui procurar, ver se ninguém tinha lançado uma edição mais recente, entendeu? Tá com a Quadrinhos e Companhia. Pra voltar pro topo da pilha, digamos assim. Bom, a Flip, que é a Festa Literária Internacional de Paraty, no Rio de Janeiro, né? Ela tá na 10ª edição, acontece dos dias 4 a 8 de julho. Ano passado, o Ranieri Matos, do podcast Dimensão 7, ele escreveu uma resenha da Flip pro Notícia de Ser a Terra. Falando sobre o que ele viu lá, tirou umas fotos e tal. Então, quem tiver... Posso sacanear? A feira é brasileira, por que você tá falando Flip? Você tem razão, né? Flip. Sabe o que é? Cara, eu falo inglês 4 horas por dia, cara. Não, eu fico também, automático. Eu também, cara. Eu também, não se perguntou de sacaneando, mas eu faço a mesma coisa. Sacou? Não olha, gente, só para os ouvintes saberem, não é porque eu estou fumando charuto com conhaque e meu monóculo aqui, não, de roupão, tá? É porque eu estou acostumado, eu bati o olho, a palavra em inglês. Não, eu também sou assim. Outro dia eu peguei um nome, como é que era o nome da pessoa? O nome do cara era Daniel, não sei das quantas, entendeu? Mas eu tava tão com a cabeça assim que eu virei assim, e o sobrenome dele não era um sobrenome, não era tipo assim, Jones. Silva. E aí eu peguei assim, Daniel não sei o que, nego. Não, Daniel não sei o que. Tipo Daniel, mas eu já tinha chamado o cara de Daniel, não sei das quantas, entendeu? Então é isso, com isso encerramos a edição 19 do Por Trás da Máscara, que é o nosso terceiro, né? Não conta o resto do mix lá que saiu naquele domingo, não conta. Vem cá, o terceiro, não acabou isso ainda, não? Não, o Rob Liefeld tá ocupado desenhando enquanto dirige, não vai aparecer por aqui
por algum tempo. Você não vai reputar de novo o podcast, não? Não. Talvez quando eu precisar, sei lá, tiver baixando as vendas. Aí eu chamo o Paulo com o Felipe Mascarenhas pra gravar o... Não, tem que ser o Grant Morrison, porque ele pega e vai formar um elenco completamente bizarro, sacou? Nada a ver com nada, entendeu? Bom, então, esse é o episódio 19, encerramos a edição 19, com a capa do Márcio Fiorito. Dessa vez vai ser preto e branca, não vai ter ilustração do Rod Rei. O Rod Rei estava ocupado brigando com aquarelas pra ver se desenhava o Aquaman, pintava o Aquaman. Aquarela podia ser o nome da, tipo, sidekick jovem menina do Aquaman, né? Sabe, tipo, existe a Aquagirl, mas eles podiam ter a Aquarela, né? Tipo, a mistura do Aquaman com a Barbarella. Só falar uma coisa aqui, a gente, quando chegar no número 25, vai ter um Giant Size Special, que nem eles sempre tiveram antigamente. Olha, tipo, 25, 50, 100, sabe? Tipo, Giant Size Special. Ó, os episódios estão saindo com 1h30, 2 horas. A gente pode fazer, quando fizer o episódio 25, episódio 50, sair um episódio ao vivo, assim, de 6 horas, porque a gente começa a gravar às 3 da tarde. Se não dá pra gravar um episódio ao vivo, tipo stream, sabe? Dá. Na hora. Sim, quando eu tiver a minha internet, quando eu tiver meu estúdio de verdade, a minha internet de verdade, que a minha internet por enquanto é de mentira, a gente rola sim, a gente usa o Mixler, ou então aquilo que eu já usei antes, que eu gosto pra caramba, que é o Ustream. Dá pra fazer isso tranquilo. Aí pode ser um Giant Size mesmo, que a gente começa a gravar às 3 da tarde e acaba às 6, os ouvintes vão ouvir todas as merdas que a gente fala. Que eu tive depois na edição. Vocês acham que a gente fala muita besteira? Vocês precisam ouvir esse arquivo sem edição. Pois é, eu gosto do povo que fala assim, mas não precisa editar. Tá bom. Vai nessa. Vai nessa. Eu tentei não editar o Voz, não dei conta, velho. Eu soltei 3 episódios sem edição, ficou uma merda. Eu falei, precisa editar esse negócio. Pois é. Então tá bom, Márcio, vamos encerrar por aqui. Semana que vem nós voltamos com a nossa edição regular. Então beleza, see you in the funny pages. Você acabou de ouvir o Por Trás da Máscara. Nossa trilha sonora é a faixa Janelas Líquidas, do músico Marcus Klein. Show notes, e-mail e outras formas de contato estão disponíveis em www.terceiraterra.com. Comente esta edição do Por Trás da Máscara em www.tpkbrasil.net. Se comprar gibis na internet, sejam digitais ou de papel, considere fazê-lo através de um dos banners de nossos patrocinadores, a saber, Amazon, Book Depository e Noble Knight. Ganhamos comissão pelas vendas. Também temos botões de doação no site que nos ajudam a nos manter no ar. Divulgue a Terceira Terra e o Por Trás da Máscara para todos os seus amigos, colegas e parentes, sendo eles fãs de gibi ou não. Por Trás da Máscara é uma criação de Leandro Frignani, Renato Dantas e Rubens Padovese. Tanto o Por Trás da Máscara quanto a Terceira Terra existem sob licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 3.0 internacional. Nos vemos na próxima edição.